Nosso Jornal da Manhã é especial e vamos falar de um tema importantíssimo, um tema que influencia a vida de todos nós. Afinal, nós passamos no nosso ambiente de trabalho a maior parte de nossas vidas. São mais de 30, 35 anos, ou até, dependendo, obviamente, a idade que você começa a trabalhar, até a terceira idade que você está no ambiente de trabalho. E dentro desse ambiente de trabalho existem regras, existem também direitos, e a gente vai falar hoje sobre isso, sobre direitos trabalhistas também, tanto o direito do empregado como também do empregador. E nada melhor que, para falar desse assunto, alguém especialista no assunto. Nós recebemos hoje, aqui no estúdio da Jovem Pan ao vivo, doutora Juliana Stassechen, ela que é advogada trabalhista, também professora, formada em Direito pela Unicuritiba, especialista em Direito e Processo de Trabalho e também Direito Previdenciário pela Escola de Magistratura do Trabalho do Paraná, a EMATRA, e ainda MBA em Gestão Jurídica e Business pela Fundação Getúlio Vargas. Esta é a nossa especialista que vai falar de tudo um pouco. Doutora Juliana, seja muito bem-vinda aqui à Jovem Pan. Satisfação em recebê-la para a gente falar de um tema tão importante do nosso dia a dia. Bom dia. Muito bom dia, Tiago. Muito bom dia a todos. Muito obrigada por me receber aqui. É uma grande satisfação estar com vocês hoje pela manhã. Bom, quando a gente fala, né, doutora, sobre ambiente de trabalho, aí surgem muitas dúvidas, né? Tanto por parte, acredito eu, do contratante, porque no Brasil as regras trabalhistas, volta e meia acontece alguma coisa nova, né? Temos algumas mudanças, mas principalmente por parte de quem está começando, né? Do empregado. E agora, eu tenho direito, não tenho direito? Se eu fizer isso, será que está certo, será que está errado? Enfim, são tantas as dúvidas e a gente vai poder tirar um pouquinho das suas dúvidas. Inclusive, quem nos acompanha principalmente pela internet, pode utilizar o espaço aí dos comentários para fazer a sua pergunta. Se houver tempo hábil, é claro, a gente poderá estar tirando a sua dúvida aqui nesta manhã de sábado. Bom, para falar um pouquinho sobre os direitos aí do trabalhador, a gente pode começar falando aí, principalmente quem começa a trabalhar e logo quando completa um ano, um pouco mais, já quer saber quando que eu vou receber férias, né? Que período que o patrão pode dar esse período de férias? Geralmente o pessoal completa um ano de empresa, está completando agora, por exemplo, em julho, né? Fiz um ano e o patrão não me deu férias. Ele tem um tempo legal, né, para dar essas férias. Que prazo é esse, doutora? Isso mesmo. Tiago, realmente esse tema das férias é o que todo mundo quer saber, né? Quando que eu vou poder descansar? Quando que eu vou poder tirar as minhas férias? Então, em primeiro lugar, quem que define o período de férias do trabalhador é a empresa. Então, não é o empregado que vai definir quando que ele quer tirar férias. É claro, eu sempre recomendo, né, aos empregadores, aos empresários que ofereçam, né, verifiquem com os empregados, se for possível no seu negócio, você verificar com os seus empregados quando que eles têm interesse de tirar férias para que você possa alinhar o interesse da empresa com o interesse do empregado. E, a partir desse ano, do primeiro ano de trabalho, o empregado ele tem mais um ano para poder daí usufruir desses 30 dias de férias. Porém, é claro que a gente tem que ressaltar que se nesse primeiro ano de trabalho que ele teve na empresa, ele não teve faltas injustificadas, né, não simplesmente não faltou sem apresentação de atestado médico ou alguma outra justificativa legal, porque as faltas injustificadas, elas vão influenciar na quantidade de dias de férias que você vai poder tirar depois. Então, é muito importante isso, né? No primeiro ano de trabalho, ali nesse primeiro ano que a gente diz que é o período aquisitivo, que é o período que o empregado vai ter direito a receber essas férias, que não tenha nenhuma falta injustificada, né? Que são aquelas faltas que não tem apresentação de atestado médico, por exemplo, porque isso vai influenciar depois na quantidade de dias de férias que vão ser usufruídas no período do ano seguinte. É interessante, né? Então, muita gente às vezes pega, poxa, mas não tinha um mês de férias, são 30 dias, por ter que, né, 3 semanas, enfim, dependendo ali a quantidade de dias, não apresentar uma justificativa, né, que de fato ali seja aquela desculpa aceitável, né, doutora? Porque às vezes pode acontecer, né? A pessoa não ficou doente, mas, sei lá, no meio do caminho aconteceu algum acidente, Sim, alguma coisa, ninguém está livre disso, isso acontecer. Mas, por exemplo, já que eu citei nesse caso aí, mas eu não consegui atestado, geralmente eu fui lá no 24 horas. Embora hoje já mudou bastante essa questão, mas eu lembro que até um tempo atrás você ia visitar ali no atendimento 24 horas, principalmente no final de semana, no domingo à noite, por exemplo, você não conseguia o atestado. Isso não estava legal para ir na segunda-feira. Ele pode utilizar outro meio para justificar essa falta que não seja o atestado?
Na nossa lei, há algumas exceções, né, algumas justificativas para você justamente faltar sem necessariamente ser uma falta médica. Então, por exemplo, casamento ou quando tem algum óbito familiar, né, daí você comprova por meio da declaração, né, do falecimento desse teu familiar. Ou, por exemplo, nascimento de filho, ou alguma internação também do filho, alguma doença do filho. Então, essas também são algumas justificativas que não necessariamente dizem respeito a você, mas são justificativas legais para você faltar ao seu trabalho. Né? O que não pode fazer é você simplesmente faltar e não justificar, não apresentar nada. Né? Daí isso vai sim depois influenciar na quantidade de férias que você vai usufruir. Realmente, então, principalmente aí, para questão até ética, né, moral, sim, acho que é com interessante certeza. você ser transparente com o seu patrão e vice-versa, né? É um toma lá da cá, né? Exatamente, é uma questão de ter bom senso, né? Para se reunir ali, o pessoal ali vai dizer, principalmente acredito quem é mãe, né? Por exemplo, eu quero férias no período que o meu filho tiver lá das férias escolares, porque eu não tenho quem deixar. Isso. Então, acho uma questão de bom senso dentro da empresa nessa hora, né? É algo que pode sim ser negociado, né? E eu sempre recomendo para os empresários, verifique com o seu empregado, né? Quando que é melhor para ele, para usufruir desse período de férias, porque às vezes o marido, a esposa, né, só vai tirar férias em outra época, daí eles não conseguem ter um descanso ali, fazer uma viagem, né, usufruir ali de um momento em conjunto, porque as férias, o intuito das férias é permitir não só o descanso, mas permitir esse convívio social. Né, com os familiares, com os amigos, né, você poder às vezes fazer um passeio, um lazer. Então, as férias elas servem também para isso. Então, por isso que, se for viável, né, na empresa, fazer esse arranjo de quando que fica melhor para cada um. E é claro que a empresa também tem a opção de comprar uma parte das suas férias. É isso que eu ia perguntar agora, né? Porque tem trabalhador, às vezes, principalmente por questão financeira, né? Às vezes pensa, poxa, eu vou ter que pegar, se eu pegar férias, aí eu vou ter que trabalhar quando voltar o mês todo para mim de novo receber, né? E às vezes a gente sabe que tem realidades diferentes dentro de cada família. Uma questão, a maioria das vezes é financeira, né? Eu acredito eu. Ele pode, então, vender, é legal vender uma parte das suas férias? Sim, o empregado ele pode vender até 10 dias, dos 30, né? Ele pode vender até 10 dias para a empresa. E a empresa também, se quiser depois jogar as férias dele como férias coletivas, né, fazer ali um arranjo diferenciado com as férias do empregado, pode sim. Bom, também tem agora, com a última reforma dessa lei trabalhista, que esse período de férias ele pode ser de forma, entre aspas, parcelado, né? Ou seja, o patrão ele não tem a obrigatoriedade de dar os 30 dias. Ele pode fazer duas semanas ou 10 dias. Como que ficou essa questão de fração das férias? E também é uma questão que vai ao bom senso ou o patrão ele tem autonomia para decidir? Sempre a empresa decide quando que o empregado vai tirar férias e a quantidade de dias que ele vai tirar. Né? Depois da reforma trabalhista, a gente teve sim essa possibilidade do fracionamento, né? Desde que um dos períodos não seja inferior a 10 dias. Porém, tem algumas convenções coletivas que ainda permitem o fracionamento ainda de forma mais elástica das férias do empregado. Tem convenções coletivas que determinam 5 dias de férias, no mínimo. Então, ainda tem essas particularidades que devem ser observadas quando a empresa for conceder as férias para o empregado. Porque a gente tem que lembrar que convenção coletiva, né, acordo coletivo, elas são, sim, leis, elas são como leis que fazem parte ali dentro da empresa, que devem ser observadas pela empresa. Então, a empresa não pode optar, né? Não quero cumprir a convenção coletiva, não, tem que cumprir. E nesse caso, como é que fica a questão aí do pagamento do salário? Quando você pega férias, você tem direito ali, 1/3, né, a mais do seu salário, né? Como se fosse ali, entre aspas, um bônus para você poder, né, curtir literalmente o mês. E quando é fracionado, quando que o patrão paga esse tipo de férias? Como é que fica a questão salarial do funcionário? Também é proporcional. Então, digamos, se o empregado vai usufruir de 10 dias de férias ou de 5 dias ali, conforme a convenção coletiva, o pagamento vai ser proporcional ao período de férias que ele vai usufruir também. Interessante. Olha só como a questão trabalhista né? Muita gente Muito pode dinâmico, estar né? Sim, é dinâmico, porque geralmente a gente pega aí, os funcionários de carreira já estão lá há 10, 15 anos numa empresa, né? E que agora que porventura tenham mudado para uma nova empresa, ou seja, é a primeira vez que ele vai passar por isso. Na outra empresa eu pegava 30 dias, por que agora você está querendo me parcelar as férias, né? Essa questão das leis trabalhistas, claro que, eu não sei se como advogado você pode opinar, né? Mas
ela ficou mais viável, ela ficou mais equilibrada, tanto para funcionários quanto para os patrões, a questão da reforma trabalhista, ou ela deixou aí muitos pontos, muita coisa confusa desde quando ela foi aprovada? A reforma trabalhista, ela veio em 2017 e, no meu ponto de vista, ela trouxe mais moralidade para a nossa legislação. Trouxe um equilíbrio maior entre direitos e deveres de cada um, tanto do empregado quanto do empregador. E ela trouxe novas oportunidades, trouxe uma flexibilização maior, né, dos direitos também dos empregados, de forma a não tratar os empregados mais de uma forma assim tão vulnerável, como se eles fossem totalmente hipossuficientes, como se eles fossem incapazes ali de decidir sobre o seu trabalho, né? Então, hoje a gente tem na nossa lei trabalhista mais opções de forma justamente a trazer um equilíbrio maior entre as relações de trabalho. Então, uma dessas questões que eu achei mais interessante da reforma trabalhista foi o acordo extrajudicial. Então, antes da reforma trabalhista, não existia nenhuma possibilidade de fazer um acordo entre a empresa e o empregado. Tudo, se tivesse qualquer desavença, qualquer situação, tinha que necessariamente entrar com o processo trabalhista. Né? E hoje não precisa mais, né? É possível fazer um acordo entre o empregador e o empregado, às vezes para pôr fim ali a alguma questão, alguma discussão que tem entre eles, apresenta isso na Justiça do Trabalho e tem a homologação, reconhecimento do juiz. A gente também tem a figura ali da novas dispensas, né? A dispensa ali por mútuo consentimento. Então, quando o empregado e o empregador estão vendo ali que a relação não está mais legal, né? O relacionamento já não está mais legal, então eles entram em um acordo ali para fazer esse desligamento, né? Que daí o empregado consegue movimentar parte do seu FGTS, né? Consegue receber parte ali das verbas decisórias, daí não fica também tão pesado para a empresa. Então, não é aquela... como a gente tinha muito isso antes, né? Aquela rescisão lá que tinha que devolver a multa, né, para a empresa. Isso sempre dava muito problema. Então, hoje a gente tem novas possibilidades na nossa lei para justamente trazer essa possibilidade de equilíbrio maior entre eles, de conversa, de diálogo, de discussão, de negociação. De fato, fica mais justo para os dois lados, né? Porque o empregado, quando ele sai da empresa ali, ele não quer perder, entre aspas, seus direitos, né? Mas não quer continuar trabalhando. Como você disse, muitas vezes o ambiente não vai mais. Eu acho que o trabalho legal é aquele que você acorda de manhã e diz, eu estou indo trabalhar, né? Enfim, que te dá de fato, você satisfaz. Diferente quando você tem que acordar lá, vou eu ter que ir para aquela droga de serviço, né? aí fica complicado. Já que a gente falou sobre essas questões aí de rescisão de contrato de trabalho, mas vamos primeiro começar no lado oposto. Quando eu começo no ambiente de trabalho, o patrão, quando eu vou começar a trabalhar, ele é obrigado a me registrar ou ele pode esperar um período para ver se tem uma questão de adaptação, que será que o funcionário vai gostar ou vice-versa, eu vou gostar do funcionário? Ele tem um período que ele pode trabalhar ali sem registro no começo ou não? A lei trabalhista, ela dá ênfase, não, tem que registrar. Como é que funciona essa questão quando eu vou começar a trabalhar numa empresa? Tiago, que pergunta polêmica. Porque eu vejo que muitas empresas justamente têm essa dúvida, né? A partir de qual momento que eu sou obrigado a registrar funcionário? A empresa é obrigada a registrar o funcionário a partir do primeiro dia. Isso tem que ficar muito claro para todo mundo. A partir do primeiro dia que ele está trabalhando efetivamente na empresa, então já tem que ser feito o registro. Porque a partir desses 3 primeiros meses, né, é possível que a empresa faça o contrato de experiência. Mas sempre tem aquela dúvida, né? Mas doutora, eu não quero registrar ainda porque eu quero ver se ele vai se adaptar. Para isso serve o processo seletivo. Na sua empresa, você tem que ter um processo seletivo bem estruturado para justamente você conseguir identificar se aquele profissional vai ter ou não o perfil para trabalhar na tua empresa. Então, se você não fizer um bom processo seletivo, depois a tua chance de ter um problema trabalhista, gerar um passivo trabalhista para tua empresa é muito maior. Então, a partir do momento que o empregado começa efetivamente a trabalhar, ele tem que sim ser registrado, porque o período de experiência ele também é registrado na carteira de trabalho. Nossa, mas aí, obviamente, se eu trabalhou lá, são 3 meses, né? Eu vi que logo no primeiro mês não é aquilo, né? Tanto por parte do empregado quanto do patrão, né? Que muitas vezes você cria muitas expectativas e na hora do vamos ver, né? Não é aquilo, tanto para o empregado quanto para o patrão. Ele pode já fazer essa rescisão já no primeiro mês, não precisa esperar os 3 meses? Sim, pode fazer a rescisão a qualquer momento.
O empregador também tem a opção de fazer o contrato de forma mais parcelada ali. Então, fazer às vezes 3 contratos ali de 30 dias cada um, ou 45, 45. Não precisa ser necessariamente os 90 dias de forma corrida, né? Fazer um contrato só de 90 dias. Então, é possível fazer esse parcelamento também do período de experiência. É claro, sempre observando o que está determinado na convenção coletiva, porque tem algumas convenções coletivas que amarram esse período, né? Que tem que ser necessariamente 45, 45. Outras que trazem essa possibilidade dos 30 dias. E o empregador, tanto o empregador quanto o empregado, podem rescindir esse contrato a qualquer momento. Tendo em vista, né, também tem que observar que se ele rescindir, por exemplo, na metade do período de experiência já determinado no contrato, então se a gente pensar, se é um contrato de 30 dias e o empregado ou o empregador decidir rescindir lá com 15, os 15 dias remanescentes do contrato, metade deles vão ser abatidos, né, descontados ali do contrato, ou a empresa vai ter que pagar para o empregado. Né? Então, são detalhes ali que na hora de contratar, principalmente, acho que por parte... O patrão ainda, né? Agora com essa nova legislação, sempre tem um suporte jurídico ali, consegue compreender melhor. Mas para o funcionário acaba ficando muito confuso muitas vezes, né? Sim. Mas agora, e no outro lado da ponta, quando o funcionário está saindo da empresa, né? A questão das verbas de rescisão, como que funciona? Depende, obviamente, do tempo de trabalho para ele ver quanto que ele tem para receber, né? Se não for, e tem essa questão do acordo ali, que hoje pode ser feito. A gente chama de acordo, né? Popularmente ficou conhecido. Como que funciona na hora de rescindir essa questão de trabalho? O que a empresa tem que pagar para o funcionário, obviamente registrado, e se porventura, né, tem muita gente que até então tenta fazer ali por debaixo dos panos, né? Ou seja, pega o funcionário, não registra, e ali depois, num certo tempo, vai registrar o funcionário, e o funcionário vai dizer, poxa, e aquele 1 ano que eu trabalhei sem registro? Na hora da rescisão, como é que funciona? O que o patrão tem que pagar para o funcionário? O momento da rescisão, ele vai depender muito da modalidade da rescisão do contrato. Então, a gente tem algumas modalidades. Então, por exemplo, se é pedido de demissão, se é dispensa sem justa causa, se é dispensa com justa causa, ou se é esse desligamento ali por mútuo acordo, né, mútuo consentimento que a gente estava falando. Então, primeiro tem que ver qual que é a modalidade de rescisão desse contrato. Para daí a gente saber quais verbas serão pagas, porque algumas dessas modalidades não englobam todos os pagamentos. Então, a modalidade mais completa, né, que é a mais comum, geralmente, que é quando a empresa, né, dispensa o funcionário sem justa causa, né, dispensa sem justa causa, que é a mais completa, que vai pagar lá férias proporcionais, né, 13º proporcional, também os dias trabalhados, entre outras verbas, que daí vão englobar aquele pagamento dele, para daí também ter a liberação das guias de seguro-desemprego, de saque do FGTS. Olha só. Até inclusive falando sobre questões de demissões, que o pessoal começa a enviar algumas perguntas aqui. O Edson, lá do estado de São Paulo, nos acompanhando pelo YouTube, ele fez uma pergunta aqui. Quem tem 63 anos, 25 anos de trabalho dentro de uma empresa, ele pode ser demitido? Essa questão aí que ele trabalha, trabalha por tanto tempo já, que o famoso funcionário de confiança do patrão, já trabalha por tanto tempo lá. A empresa, ela não tem uma obrigatoriedade de manter o funcionário, se ela, porventura, seja lá qual for o problema dela, né, precisar demitir. Eu acredito que essa pergunta cabe sem caralho. Que nem tem 25 anos de casa já, deve estar sendo desligado da empresa. A empresa tem esse direito de desligar ele ou, por ser um funcionário já antigo, enfim, tem algum tipo de benefício nessa hora? Primeiro, parabéns para ele, né, por estar tanto tempo assim trabalhando numa empresa, que hoje a gente vê que é tão comum essa rotatividade de funcionários, né? O pessoal às vezes não é tão leal assim para a empresa, então parabéns, né, pela tua postura profissional. Sobre essa questão da possibilidade da dispensa, né? Então, algumas convenções coletivas trazem para o funcionário como se fosse uma estabilidade pré-aposentadoria, se ele ainda não está aposentado, né? Eu acho que ele não trouxe essa informação para nós, né? Então, essa estabilidade pré-aposentadoria, porque daí realmente tem um período que ele não pode ser dispensado, que ele não pode ser demitido, enquanto ele não atingir ali a questão da aposentadoria dele. Então, é muito importante que ele comece a se organizar, né, consulte um profissional especializado, né, tanto na parte trabalhista quanto previdenciária, para ele verificar, né, sobre a questão da aposentadoria dele, se ele tem, sim, esse direito à estabilidade, né, de não ser demitido antes desse período ali da aposentadoria dele. Até porque, né, tem a questão das leis de previdência, né, que são muito novas ainda, né? E que influenciam muito o trabalhista. Exatamente, né? Hoje, antes era quase que meio que padrão. Homens trabalhar tantos anos, mulher tantos anos, chega a idade, aposenta. Hoje não, hoje tem aquelas regras de transição, né?
Então isso acaba ficando... Acho que hoje vai mais de funcionário para funcionário. Não dá para dizer que a regra é única, né? De forma uniforme para todos. Né? Sim. Ele diz que é 63 anos de idade, 25 anos de trabalho. Só, acredito eu, só dentro dessa empresa. Então, realmente ele tem que ver como é que ele está ali, como é que ele vai se enquadrar, né? Acredito eu que para ele, como já está quase se aposentando, essa regra de transição, acho que quase nem cabe a ele. Né? Sim. Mas é importante que ele consulte um profissional especializado justamente para ele já saber quais são os próximos passos que ele tem que adotar. Bom, falando aí sobre demissões, na hora ali do acerto, né? Vamos dizer, foi demitido, ó, você tem direito a tanto, trabalhou tantos meses aí, tem direito ao seu 13º, das férias, enfim, esse acerto, né? Qual é o prazo legal que a empresa tem para fazer esse pagamento após o desligamento do funcionário? Após o desligamento do funcionário, a empresa tem 10 dias corridos para fazer esse pagamento para ele. Então, não é só o pagamento, mas é a entrega também de toda a documentação lá do termo de rescisão, a toda a assinatura lá também da baixa na carteira de trabalho, entregar também, se for uma dispensa sem justa causa, né, quando a empresa manda embora o empregado, entregar as guias tanto de seguro-desemprego quanto para saque do FGTS. Então, essa também é uma obrigatoriedade da empresa dentro desse período de 10 dias. Porque o empregado ele tem que ter acesso a toda a sua documentação para dar efetividade na rescisão. O que eu vejo que muitas empresas acabam comendo bola aí nesse período é que vão lá, fazem até o pagamento dentro do prazo, mas acabam deixando para entregar os documentos depois. E tem uma multa na nossa lei para isso, né? Quando a empresa não concede a documentação e o pagamento dentro do prazo dos 10 dias corridos, a empresa tem que pagar uma multa de 1 salário do funcionário para o empregado. Então, são detalhes ali que muitas vezes acaba despercebido, né? E é direito do trabalhador. E essa rescisão, às vezes, obviamente, conforme o volume ali financeiro que o funcionário tem a receber, a empresa ela tem que pagar à vista, ou então ela pode negociar e parcelar. Mas, não tem como você receber tudo uma vez só, viu? Não tem como parcelar isso. Numa questão legal, não. Tem que ser, como a gente falou, no cash, no dinheiro. Olha, esse foi um problema super recorrente no período da pandemia, porque muitas empresas não tinham realmente esse caixa, né? Estavam passando problemas financeiros para fazer a dispensa ali e pagar à vista, porque a nossa lei não permite o parcelamento. Tem que ser o pagamento à vista. É claro, né, que se, digamos, a empresa está passando por algum problema financeiro, algum problema de caixa, né, eu recomendo que a empresa procure um advogado trabalhista especializado para dar essa orientação de como que ela pode fazer. Às vezes é possível fazer acordos, né, legais, acordos que vão ser validados pela Justiça do Trabalho para fazer esse pagamento dessas verbas rescisórias, de forma parcelada. É claro que não é o ideal, mas é possível sim. Mas tem que estar bem assessorado ali para você fazer todos esses procedimentos de forma correta. Interessante. Bom, já que estamos falando nessa parte envolvendo dinheiro, né? Que obviamente todo mundo trabalha e o dia mais feliz é o dia que recebeu o pagamento. Talvez o patrão nem tanto. O patrão nem tanto. É a hora que tem que, de fato, ali, vamos dizer, juntar as moedas e tem que pagar. Essa questão do dia de pagamento, muitas vezes fala que ele tem que pagar até o 5º dia útil. É uma regra? Ou a empresa pode negociar com o funcionário, vamos dizer, teu pagamento vai ser dia 10, não, todo dia 15, independente se vai ter feriado ou não. Como é que funciona essa questão aí? Até que dia que a empresa tem para efetuar o pagamento ao funcionário? A nossa lei estabelece bem claro que até o 5º dia útil do mês, a empresa tem que fazer o pagamento de salário. É claro que algumas empresas, por exemplo, fazem um pagamento de vale, né? Algumas convenções coletivas também estipulam outras datas para fazer pagamentos, né? Tem convenções coletivas que estipulam que o pagamento pode ser até semanal em alguns negócios, alguns perfis de negócios, assim, sabe? Então, realmente vai depender. É possível, sim, fazer essa negociação, mas sendo que tem que ser observado o que determina a convenção coletiva e esse 5º dia útil do mês. E se, porventura, o funcionário estiver com o pagamento atrasado, ele pode, entre aspas, só fazer um protesto, dizer, amanhã eu não vou trabalhar também, estou atrasado, o patrão tinha que fazer um pagamento, vamos usar um exemplo, hoje é dia 27, tinha que pagar até o dia 25, um exemplo só. 2 dias já que era para ter feito pagamento, não vai pagar, então não vou trabalhar também. Como é que funciona se, porventura, o funcionário tiver seu pagamento atrasado? Ele pode deixar de trabalhar? Ele já pode ingressar na justiça? Como é que funciona essa questão quando acaba extrapolando esses prazos?
Olha, o que eu vejo na prática é que muitas empresas acabam sim atrasando os pagamentos dos funcionários, sem pensar que depois a Justiça do Trabalho ela é bem rigorosa nesses casos, porque quando há reiterados atrasos de pagamento, né, então todos os meses ali está atrasando alguns dias do pagamento, o empregado ele tem direito à rescisão indireta do seu contrato de trabalho, que é quando o empregado aplica uma justa causa no empregador, porque uma das obrigações básicas do contrato de trabalho, que é de responsabilidade da empresa, é fazer o pagamento de salários em dia. Vai pagar o salário em dia. Então, se você, empregado, está sofrendo com isso na sua empresa, de que todo mês a empresa está atrasando pagamento, atrasa pagamento também de vale alimentação, ou atrasa pagamento do vale transporte, também que é outra obrigação essencial do contrato de trabalho, e isso está ali afetando a tua vida, porque em razão disso você acaba atrasando conta, né, atrasa o pagamento de aluguel, por exemplo, e depois você tem os juros, multa, tudo isso que você acaba tendo que arcar, não por uma responsabilidade sua, então tudo isso pode ser cobrado no judiciário. Olha só. E é uma falta bem grave por parte da empresa. Realmente, então pode acabar em complicações jurídicas ainda, né? E tem outra questão também, principalmente agora, por exemplo, já é sabadão. Muitas empresas, no dia de fazer o vale, o pagamento, optam fazer na sexta-feira. Mesmo às vezes faltando alguns dias ainda. Eu teria direito de fazer o pagamento só na outra semana se eu quisesse. Mas não, fim de semana, final do mês, a empresa opta geralmente, né? Já tem aquele costume de fazer o pagamento. Só que eu vejo bastante isso aqui, né? Que temos bastante indústrias. Se fazer o pagamento na sexta-feira, muitas vezes a empresa que trabalha no sábado, o cara já não vai trabalhar no sábado. Já. Aí acaba, enfim, pegou dinheiro, né? Ela pode segurar esse dinheiro, em vez de fazer na sexta-feira, para fazer no sábado, porque aí eu vejo muito aqui, nossa, como acompanho o pessoal, principalmente o pessoal da indústria, o pessoal fica bravo com o patrão. Era para fazer o pagamento sexta-feira, vou deixar para fazer só amanhã, perto do final do expediente. Eu acredito que isso é uma questão de bom senso, já que você não passou da data limite, né? É verdade. Essa realmente é outra situação, né? Porque daí a empresa, às vezes, quer auxiliar o funcionário, né? Quer lhe conceder um benefício, né? Ela não é obrigada mesmo a fazer o pagamento antecipado do salário, né? De nenhum outro benefício. E acaba depois tendo que enfrentar esse tipo de controvérsia, né? Por parte do funcionário, que daí o funcionário não vai trabalhar no dia seguinte. Então, daí o funcionário não está cumprindo a sua parte do contrato, né? Que é uma parte essencial, que é comparecer. A gente fala muito, né, sobre o direito do trabalhador. Só que ser hoje um empresário no Brasil é complicado. Para começar, um desafio. Exatamente. Para começar, obviamente, o salário não é simplesmente, eu ganho lá, um exemplo só, eu ganho R$2.000 por mês. Para o patrão não é só aqueles 2.000 que paga, né? Tem muitas outras taxas aí por cima. Literalmente custa caro um funcionário, né, para o trabalhador. Mas ele também tem alguns direitos sobre esse trabalhador, né? Sim. Que direitos principalmente são esses para o empregador, né? Porque a gente fala muito bastante sobre o direito do empregado, né? O patrão tem que fazer isso, isso, isso. Mas e quando é vice-versa, né? Qual que é a obrigatoriedade do trabalhador? Você falou já, né, que quer cumprir a carga horária. Né? Sim. Um dos básicos, né? Primeiro, cumprir a carga horária, comparecer, né, no trabalho, cumprir a carga horária, obedecer às ordens do empregador, isso também é bem importante. Então, o que a gente vê na prática, né? Muitas pessoas, mas o meu patrão está me passando mais atividade aqui no meu dia a dia do que eu fui contratado para fazer. Mas se ele está passando essas atividades, está dentro ali do escopo possível do que você pode fazer, né? Não é nada muito complexo além, né, daquilo que é a tua competência técnica. Dentro da tua carga horária, você é sim obrigado a auxiliar o teu patrão, a tua empresa, em tudo que a empresa precisar de você. Então, você está subordinado, né? A gente diz, essa é a palavra técnica, né? Você está subordinado ali ao que o teu empregador determinar para você. Então, esses são os deveres básicos ali do empregado. Então, comparecer, obedecer às ordens do empregador, obedecer às regras da empresa, né? Porque a gente tem que pensar, né, que a empresa que tem regras específicas, né, de regulamento interno também são obrigatoriedade do empregado observar. Então, às vezes ali na prática, né, o empregado que se recusa a tirar brinco, né? Empregada que se recusa a tirar brinco, aquelas hoje está na moda, né? Aquelas unhas, assim, de gel e tudo mais. Sim. Quando trabalha numa indústria alimentícia, por exemplo, que isso é proibido, não tem como daí a empresa abrir exceções, né? Sim. Então tem que obedecer às determinações da empresa.
É uma coisa interessante. Então, nem tudo é desvio de função, porque muita gente acaba reclamando, fui contratado para fazer uma coisa e estou fazendo aqui outra dentro da empresa. Então, nem tudo, muitas vezes, é o famoso desvio de função. Não. Essa é outra dúvida muito recorrente também, porque hoje em dia tudo é desvio de função, né? O pessoal está sempre reclamando, né? Eu fui contratado para fazer determinada atividade e agora a empresa está me solicitando outras, né? O que significaria um desvio de função? O desvio de função é quando o empregado ele começa a fazer atividades que são muito diversas do escopo da sua contratação. Então, um exemplo, eu fui contratada para trabalhar aqui em informática. Né? Fui contratada para trabalhar com a parte de informática. E, de repente, a empresa me joga numa contabilidade, me joga para fazer limpeza, algo que não tem nada a ver com o que eu faço. Aí, sim, a gente pode alegar, a gente pode verificar se é possível essa questão do desvio de função, né? Se é possível a caracterização do desvio de função. Mas, se, por exemplo, eu fui contratada para fazer atendimento aqui no balcão, e daí eu estou auxiliando também no caixa, são atividades bem parelhas ali, Sim, né? Do dia a dia, semelhantes. Interessante. Bom, mais uma questão antes de nós chamar o nosso intervalinho aqui, falando em intervalo, hora do almoço, por exemplo. O patrão pode definir horário de almoço para cada setor, às vezes, de repente, tem principalmente produção, né? Que não para nunca, né? Ele pode definir horário, que o fulano, e aí acaba gerando aquelas intrigas entre funcionários. Pô, o ciclano chegou antes, depois que mim, foi almoçar antes. O patrão pode definir isso. E qual que é essa carga horária? Já vejo que tem muita empresa que dá 1 hora de almoço, não dá tempo de ir para casa almoçar. Tem empresa que dá 2 horas, enfim. Como que funciona essa questão? Também é uma questão ali que é decidido em ambiente de trabalho ou tem uma regra específica? Por lei, a gente tem que pensar que o funcionário que trabalha 8 horas por dia, ele tem por lei pelo menos 1 hora de direito de almoço, né? Então, tem esse básico ali, né? Essa 1 hora de almoço. E é claro que tem empresas que podem sim fazer uma negociação da redução do período do almoço para até meia hora, né? Então, é possível daí reduzir esse horário de almoço, digamos, dependendo do negócio, às vezes o empregado quer sair mais cedo, às vezes tem ali 3 turnos na empresa que a gente quer daí otimizar a produção, é possível fazer essa redução também do intervalo. É claro, sempre observando a convenção coletiva e fazendo tudo isso por escrito, com um acordo, com essa negociação. A empresa vai determinar também se quer, às vezes, conceder para o empregado 2 horas de almoço, ou se um determinado turno, determinado setor vai fazer o almoço ali das 11 ao meio-dia e outro do meio-dia a 1, por exemplo, outro da 1 às 2. Então, a empresa que vai determinar ali o seu dia a dia, o seu fluxo de trabalho, os horários de cada um, e daí ela vai impor, né, e vai informar isso para o seu funcionário. É claro, sempre observando também as particularidades da realidade da empresa. Então, se, por exemplo, uma empresa que às vezes está situada num local mais remoto, que não tem tantas opções de comércio, de almoço e tal, ela concede o almoço ali nas suas dependências, né? Concede almoço para o empregado. E é possível fazer essa redução do intervalo para todo mundo sair mais cedo? Dá para ser estudado, né? É claro que tem que ser feito ali de acordo com a lei, documentalmente, né? Tem que estar tudo certinho para depois a empresa não acabar gerando um passivo trabalhista ali à toa, né? Uma possível condenação na Justiça do Trabalho. E essas questões da empresa, ela é, entre aspas, obrigada a ofertar almoço, principalmente quando o tempo é, por exemplo, meia hora, 1 hora no máximo, e às vezes o local de fato é muito longe. A empresa tem que oferecer almoço ou ofertando um espaço, um refeitório, por exemplo, cada um traz o seu? Recomenda-se, né, que a empresa traga essa opção para o empregado. É claro que se o empregado também quiser trazer seu próprio almoço, né, recomenda-se que a empresa crie ali um ambiente de refeitório, um ambiente adequado para que os empregados possam armazenar seus alimentos, eles possam esquentar seus alimentos, porque realmente é uma questão básica, não só ali da alimentação do dia a dia, né, mas é a dignidade do funcionário, né, o seu direito à alimentação ali durante o período de trabalho. Da manhã especial deste sábado, hoje falando aqui sobre leis trabalhistas, né? Direitos, obviamente, também deveres, tanto do empregado quanto do patrão. E para a gente falar sobre esse assunto, estamos aqui no estúdio hoje com a doutora Juliana Stassechin, falando um pouquinho sobre essas questões. E, claro, muita gente acaba nos mandando perguntas aqui, até eu aqui perguntava fora do ar aqui para a doutora, eu recebi aqui a pergunta do Dirceu, né? Que a gente falava sobre questões do horário do almoço, e a questão dele até é bastante pertinente. Ele falou que quem faz 12 horas sem folga, de forma ininterrupta, né?
para o almoço, esse horário ele tem que ser pago ou ele pode ser acrescido como hora extra? Uma pergunta bem interessante, acredito eu que tem muitos trabalhadores que acabam se enquadrando nesse tipo de perfil, né? Dirceu, muito obrigada pela sua dúvida, realmente uma dúvida muito pertinente aqui para nós. A gente observa na prática que há algumas categorias de empregados que sim trabalham, né, 12 horas seguidas, né, e depois tem que ter o descanso de 36 horas seguidas. Quanto ao intervalo desse tipo de trabalhador, há algumas empresas que não concedem 1 hora de intervalo. Porém, se não for concedido esse intervalo, o intervalo tem que ser pago. Tem que constar lá especificamente no teu holerite que há o pagamento do intervalo, o intervalo de almoço, né, o intervalo intra-jornada. Então, se isso não consta no seu holerite hoje, Dirceu, e que você não está usufruindo desse intervalo para descanso, para almoço, para refeição ali, de forma adequada, tem que procurar um advogado especialista para poder te orientar. Excelente. Até você falou que essa questão de trabalhar 12 horas, a lei estabelece trabalhar 12 e folga por 36. Já vi casos e casos que a pessoa trabalha 12 e folga 12. Isso é legal? Daí não. Porque realmente a gente entende, né, na nossa lei que trabalhar 12 horas seguidas é muito pesado para o nosso sistema, para o nosso organismo, para a nossa saúde. Então, é sim necessário concessão dessa folga superior, né, essa folga de 36, para que daí o empregado consiga restabelecer as suas energias. Assim, independente do tipo de trabalho. Mas você trabalha só sentado, não faz força física, né? Não, independente. Independente. Tá. Tem empresa, então tem que ficar muito atenta a isso, que já falo porque já vi. Obviamente, não vai ficar aqui, né? Não, de dedo duro, né? Mas outra coisa tão interessante que a gente está falando, essa questão aí, de trabalhar de forma extra. Tem muitas empresas que optam pelo famoso banco de horas, né? Que, em vez de pagar a hora extra para o funcionário, ela soma as horas num mês, num determinado período, e dá em folga. Primeiramente, isso é legal fazer, né? Banco de horas, sim. Banco de horas, ele é permitido, sim, por lei, porém, ele tem alguns requisitos, né? Alguns requisitos de validade. O primeiro deles o empregado, ele tem que ter acesso ao seu saldo de banco de horas, né? Ali é o balanço do banco de horas dele, para ele saber quantas horas ele tem, sejam positivas, sejam negativas, para que justamente ele consiga aí solicitar as folgas para a empresa, negociar ali os dias de folga, né, com a empresa, se ele tiver daí o banco de horas positivo. Então, em primeiro lugar, ele tem que ter acesso a esse balanço, né, das horas extras ali, do banco de horas dele. Em segundo, a empresa tem que conceder as folgas do banco de horas, se ele tiver banco de horas positivo. Então, a empresa pode determinar quais dias, né, ou períodos que o empregado às vezes pode chegar mais tarde ou pode chegar mais cedo, e a empresa tem que deixar isso registrado no cartão ponto do funcionário, no registro de ponto, de que aquele dia em especial foi a folga do banco de horas do funcionário. Outro requisito essencial também é que o banco de horas ele tem um prazo de validade, né, um prazo máximo ali de validade, de acordo com a nossa lei, né, é possível, quando é o banco de horas negociado entre a empresa e o funcionário, quando é somente a empresa que impõe esse banco de horas sem a negociação do sindicato, é de que esse banco de horas ele tem validade de 6 meses. Então, se o empregado não usufruir das folgas, né, das horas positivas que ele tem ali, que ele conseguiu ali ao longo desses 6 meses, com as folgas, né, do próprio banco, a empresa, depois desses 6 meses, ela é obrigada a pagar essas horas para o funcionário. E nessa questão, quando é final de semana ou feriado, que você geralmente diz, você vai estar trabalhando no domingo ou feriado, então recebe o dobro. No Sim. caso do banco de horas também é dobrada essa hora? Não, não. Porque daí entende-se que daí 1 hora de folga, né? Seria 1 hora a mais ali de folga da mesma forma, né? 1 hora trabalhada a mais, quero dizer, 1 hora positiva do banco também seria compensada de 1 hora positiva ali ao longo da semana ou um dia determinado pela empresa. Então, não tem digamos, essa dobra, né? Das horas, sim, por mais que seja, às vezes, de horas de domingo ou de feriado, não existe dobra. Excelente. Bom, outro assunto bastante pertinente, eu acredito que dá muita causa trabalhista aí, que o pessoal acaba entrando, assédio em ambiente de trabalho. O que a gente pode dizer, o que se configura essa questão de assédio? Tanto do patrão para o empregado e vice-versa. Que eu acredito que tem casos contrários também, né? Que o empregado ali que assedia o patrão de alguma forma. Primeiramente, o que a gente pode configurar como assédio em ambiente de trabalho, doutora?
O assédio, em primeiro lugar, ele é de forma reiterada. Então, não é, por exemplo, uma situação pontual específica que às vezes deu alguma discussão na empresa, uma situação pontual. Não. O assédio, ele é reiterado, ele acontece de forma mais corriqueira, ali, às vezes no dia a dia, entre o empregado, ou às vezes entre o empregado e seus colegas, entre o empregado e o empregador, né? Então, acontece de forma reiterada. Então, o que é o assédio? São tanto de forma verbal, né, às vezes palavras, né, insinuações, grosserias, você tratar com desrespeito, às vezes impor apelidos vexatórios também, fazer aquelas prendas, sabe, quando não bate meta, daí começa a impor para o funcionário que não bateu meta de se submeter a determinadas prendas, micos, né, e isso também pode ser configurado um assédio, isso não é permitido na nossa lei, né, que isso seja praticado dentro das empresas. Então, essas situações de assédio, elas têm que ser observadas de forma bem particular, bem pormenorizada, para que a gente consiga configurar ou não se de fato isso se caracteriza como um assédio, né? Então, hoje, não se recomenda que as empresas permitam, né, que seus empregados, às vezes, façam muitas brincadeiras, né, façam, às vezes, brincadeiras ali de cunho discriminatório, né, às vezes de cunho sexual também, que as empresas observem os grupos de WhatsApp, né, façam essa fiscalização de grupos de WhatsApp, para que os empregados não acabem, né, às vezes pegando um funcionário ali da equipe e fazendo bullying, né, com ele ali, ou discriminando, ou tratando de forma separatista, né? Então, por exemplo, às vezes não permitir que um funcionário almoce com os demais, né? Fica ali excluindo ele. Não permitir que um funcionário participe de determinada reunião, sem motivo algum aparente, né, sendo que ele participa da mesma equipe, por exemplo. Então, são todos atos, né, atitudes que podem se configurar como uma discriminação em ambiente de trabalho. Olha só, interessante. Até uma coisa bastante comum que eu vejo, principalmente agora, comércio, né? Que hoje a rede social é algo que é importante, né? Enfim, você grava um vídeo lá, um vídeo de teor mais engraçado, o famoso meme, viraliza rápido, né? E tem muito pessoal que trabalha em comércio que acaba fazendo esses vídeos engraçados. Muitas vezes faz ali, entre aspas, pagando um mico ali, né? É uma forma de um meme, né? O funcionário, ele tem ali direito de recusar participar, ou então, se ele está participando numa boa e depois sai da empresa, vou dizer, poxa, mas nesse vídeo aqui, né, eu paguei um mico, o pessoal cometendo sarro, ele pode querer cobrar da empresa porque ele gravou um vídeo ali que, entre aspas, é publicitário, mas a gente chama mais de meme, porque isso é para ser engraçado, acaba tendo mais engajamento, né? Como é que funciona isso? Eu vejo bastante isso hoje, principalmente em comércio. Isso tá na moda, né, Thiago? Olha, a gente vê cada vídeo mais engraçado, só que no final das contas, né, essa graça aí pode depois custar caro para a empresa. Porque se de fato o empregado se sentir humilhado, se sentir constrangido, sentir que aquele vídeo ali denegriu a sua imagem, né, a sua reputação perante a sua família, né, perante ali a sua sociedade, a sua comunidade, o empregado pode sim depois entrar com uma ação trabalhista contra a empresa para solicitar uma indenização por dano moral. Porque essa exposição na mídia, né, na internet, de forma, como se diz ali, para dar risada, né, realmente de forma jocosa, pode sim ser bem danoso, né, tanto para a reputação da empresa quanto do próprio funcionário. Então, a melhor empresa é contratar uma empresa de marketing para não correr nenhum tipo de risco, né? Exatamente, porque às vezes a empresa acaba se utilizando dos seus próprios funcionários para fazer essa mídia, essa divulgação. E, veja, não é errado, né, você colocar o teu funcionário, às vezes, para fazer alguma divulgação, né, algum marketing, né. É claro, tem que ter uma autorização do uso da imagem, né, da voz do funcionário, né, em primeiro lugar, tem que ter uma documentação adequada para isso, não é simplesmente pegar ali qualquer funcionário e jogar na mídia, mas o empregado tem que, sim, concordar, né, com a utilização da imagem dele para fins comerciais, né, para fins de marketing. E é claro que não pode ser imposto para ele nenhum conteúdo vexatório ali, né? De realmente pagar mico online, né? Porque daí isso ninguém merece, né, Thiago? Exatamente. E é tão comum, você vê nossa hoje em dia, né? E acaba de fato sendo uma propaganda para a empresa, mas cuidado com a propaganda não acabar, né, trazendo problemas lá na frente para a empresa. Às vezes traz mais prejuízo que lucro, Sim, né? Exatamente. Hoje a gente está falando desse meio, né? Hoje tem muitas ferramentas aí que acabam auxiliando, né? Como é a própria questão da internet, mas principalmente na indústria hoje, a gente vê o maquinário tomando conta, né? Muitas vezes aquele trabalho que era até então braçal, hoje o maquinário faz tudo, né? Então,
E eu sempre costumo ouvir aqui dos patrões, pelo menos a máquina não reclama, a máquina não fica no banheiro lá, ela trabalha ali sem parar. E temos hoje muito uso da inteligência artificial, né, das IAs, né, em ambiente de trabalho. E aí, então, a gente acaba muitas vezes dentro da empresa pegando um público, né, de certa forma até seleto. São poucos que conhecem, poucos sabem mexer, poucos que sabem operar o equipamento. Às vezes já pega um funcionário um pouco mais antigo, que não tem tanta afinidade assim, com o computador. Nessas inserções, e temos aí tanto questões aí da tecnologia, quanto o uso da própria inteligência artificial, como é que fica essa questão aí? Principalmente do empregado. Ele pode ser desligado da empresa por não ter função, ou ele tem que receber uma capacitação? Enfim, quais são as obrigações legais das empresas no uso de tecnologias e agora de inteligência artificial? Esse tema realmente está sendo bem recorrente, porque hoje em dia todas as empresas estão buscando sim se atualizar, ter novos equipamentos, novas ferramentas para justamente ter um trabalho mais efetivo. Então, em primeiro lugar, né, o que se recomenda para as empresas, né, é que justamente elas tragam isso para os seus funcionários, né, atualmente, né, os funcionários que estão ativos na sua empresa, para valorizar quem já está, né, quem já está te valorizando, né, valorizar o empregado que já está ali dentro, né, vestindo a camisa da empresa. Então, conceder cursos, sim, é muito válido, né, conceder palestras, né, capacitação, atualização dos empregados. Então, sim, são todas medidas muito válidas, justamente para você poder usufruir melhor daquele funcionário e que o funcionário também tenha oportunidades, né, de crescer junto com a empresa, de galgar novos espaços, né, e também da empresa poder se atualizar. Sim, sim. Se porventura, às vezes que a gente acaba pegando ali, eu não tenho jeito para lidar com esse equipamento, enfim, por parte da própria pessoa. Às vezes a tecnologia ela pode ser. Tem gente que absorve de forma mais fácil, né? Hoje, criançada, por exemplo, já mexe no celular, né? Como diz, nasceu já está postando status aí, né? Mas de fato, você pega o público já que já está, principalmente estão os mais próximos de se aposentar, que, enfim, não tiveram esse conhecimento, né? Sim. Enfim, eram outros tempos, né? E o funcionário tem a dificuldade. E o que a empresa pode fazer com ele? Pode simplesmente demiti-lo? Ou já ainda aquela questão, a gente falou lá no começo, lá está muito perto, já ele se aposentar, enfim, tem essa questão da questão previdenciária também. Sim. Tiago, eu penso que a empresa que tem sabedoria, ela vai saber usufruir né, do funcionário da sua melhor forma e também vai saber conciliar todos esses desafios, né, intergeracionais. Porque você vai pegar hoje uma empresa que tem um funcionário que às vezes é mais velho, né, que é uma geração, e um funcionário que às vezes tem lá 20 e pouquinhos anos, né, que também é outra geração, e a empresa que tem sabedoria vai saber compor a equipe de forma a aproveitar o melhor de cada um deles, né, porque cada um deles vai apresentar os seus ônus e bônus, né, o perfil comportamental de forma tanto para favorecer quanto para desfavorável também. E a empresa tem que saber conduzir aquelas relações de forma a aproveitar o melhor de cada um. Então, às vezes, o funcionário hoje, né, como no exemplo que você nos trouxe aqui, ele não tem tanta facilidade com tecnologia, mas qual que é o perfil dele que a gente consegue aproveitar ele melhor aqui dentro da empresa? Porque se ele já está conosco, então ele é um funcionário leal, é um funcionário que está ali realmente engajado com o propósito da empresa, que tem a cultura da empresa, que isso realmente é muito importante para a empresa manter, como a gente pode aproveitar melhor, né, que às vezes em outro setor, às vezes colocar ele para outra função, como que a gente pode aproveitar melhor esse perfil desse funcionário? E saber compor justamente isso de acordo com as qualidades, né, de acordo com as habilidades e as competências de cada um. Excelente. Doutora, falando essa questão aí de ambiente de trabalho, converso muito aí com empresários, principalmente do meio de comércio, mas acredito que a indústria também acaba tendo essa dificuldade de recrutar mão de obra, né? Pessoal humano. Tenho ouvido muita reclamação, essa semana eu ouvi 2 pelo menos, né? Pessoal, tá difícil achar gente para trabalhar. A gente contrata, ali a pessoa vem um dia, uma semana e não aparece mais. Como que fica essa questão aí, como a gente falou lá no começo, né? O cara começa a trabalhar, a mulher começa a trabalhar, tem que ser registrado. E na situação em que, enfim, essa rotatividade é muito alta. Como fica também para o patrão? Afinal, ele vai, entre aspas, ele perde o seu tempo ali. Poxa, ensinou a pessoa ali, a pessoa ficou ali, às vezes 2 dias. Enfim, usou todo o tempo para ensinar a pessoa, enfim.
Tem alguma coisa que assegure para o patrão, né? Porque essa rotatividade é tão alta hoje dentro da empresa, literalmente está difícil em Sim. alguns setores você achar essa mão de obra qualificada, ou como eles dizem, gente que queira de fato trabalhar. Como é que fica para o patrão esse momento? Tiago, sobre esse tema, tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, contrate devagar e demita rápido. Então, a empresa tem que ter, em primeiro lugar, o seu processo seletivo muito bem estruturado, para ela poder identificar qual que é o perfil do funcionário que ela precisa, se o funcionário traz aquelas habilidades que ela precisa, se ele tem o perfil ali comportamental, o perfil ali para realmente se adequar à cultura da empresa e se identificar, porque realmente, se a empresa simplesmente contrata qualquer pessoa no mercado e acaba não se atentando a determinados fatores que são de muita relevância nesse processo de contratação, ela vai estar desperdiçando não só tempo, mas dinheiro. Porque a gente sabe que é sim caro você dar todo um treinamento para o funcionário, fazer toda a integração dele com a equipe, aí, como você falou, né, 2, 3 dias depois ele simplesmente some e não aparece mais. E é um prejuízo para todo mundo, porque se a empresa está contratando, é porque a empresa precisa de alguém ali naquele setor, precisa de alguém ali naquela função. Não é simplesmente estou contratando à toa, né? Mas a empresa está se preparando para receber aquela pessoa. E por outro lado, o próprio funcionário, o profissional, também tem que ter essa consciência de saber identificar se aquela oportunidade está de acordo com seus princípios, com seus valores, se atende às suas necessidades. Então, um exemplo, né, que a gente vê muito na prática, né, o funcionário vai lá, se candidata para uma vaga e até começa a trabalhar no local e depois começa a reclamar, não, mas é muito longe da minha casa, né? Mas eu preciso pegar 2, 3 ônibus para chegar naquele local. Mas você não viu isso antes, né? De você começar a trabalhar, né? Agora que você está trazendo essa reclamação para a empresa, né? O que a empresa vai poder fazer, né? Se você mora longe, né? Então, é algo que você também, como profissional, tem que saber identificar as oportunidades que são favoráveis ou não para você. Porque senão todo mundo vai estar perdendo tempo, né? E fora que o próprio funcionário depois fica com aquele registro, né? Aquele rol de registros, né? De alguns dias ou poucos meses na carteira de trabalho. O famoso suja carteira. Exatamente. Bom, falando também essa questão para o patrão, quando que ele pode demitir um funcionário? Ou seja, não, posso demitir, enfim, que eu estou no meu direito. Porque, como eu citei agora há pouco, no exemplo aí da tecnologia, né? Muitas vezes, a máquina lá trabalha, não reclama, não fica 2 horas no banheiro. E a gente sabe que em ambiente de trabalho aí tem gente que acaba abusando um pouquinho, né? Sim. Vai lá, hoje o celular fica no celular, né? 5 minutinhos no banheiro já vira 20, 30 minutos. Pode funcionar, e o patrão, queira ou não, ele vai notar uma hora ou outra, ele vai notar. Sim, sim. Quando que o patrão pode chegar e dizer, infelizmente não tem como, tá demitido. Pode demitir sem medo, literalmente. Primeiro, a empresa tem que observar alguns fatores. Se aquele empregado ou empregada tem algum tipo de estabilidade no emprego. Então, se é uma empregada que está gestante, né, ou se é um empregado que está com alguma doença, né, ou se acidentou na empresa, né, retornou, né, de algum tratamento de doença do trabalho ou acidente de trabalho, ou se é um empregado, por exemplo, que faz parte do sindicato, né, que é sindicalista, né, ou da CIPA também. Então, ele tem que observar se há algum tipo de estabilidade desse funcionário. Mas se ele não tem nenhuma estabilidade, se está um contrato, aquele comum, né, aquele contrato corriqueiro e que realmente não tem nenhum impedimento legal para ele fazer dispensa, ele pode simplesmente comunicar, né, essa dispensa para o funcionário, aplicar ali a questão do aviso prévio, né, informar se vai ser concedido o aviso prévio ou se o aviso prévio vai ser pago por parte da empresa. Se for concedido o aviso prévio vai ter 7 dias a menos ou vai ter 2 horas a menos de serviço por dia. Então, a empresa, sim, pode a qualquer momento fazer esse desligamento. Interessante. Mais uma pergunta que chegando por rede social. Perguntar, onde meu filho trabalha não deposita fundo de garantia já faz 4 anos. Como fica? Olha, que situação grave. Essa realmente é uma outra obrigação ali do contrato de trabalho que a gente estava falando no começo, né? Uma das obrigações essenciais, fundamentais da empresa, do empregador, é depositar FGTS. Então, a falta do depósito do FGTS, ele é um motivo, sim, um motivo muito válido, muito importante, para fazer a rescisão indireta do contrato de trabalho. Então, que é quando o empregado aplica uma justa causa no empregador.
Então, realmente, deixar de recolher o FGTS do empregado é uma falta muito grave por parte da empresa. E que daí o empregado, sim, tem que procurar os seus direitos, tem que procurar ali uma assistência de um advogado trabalhista especializado, para que justamente possa tomar as providências, né? É claro que não é necessariamente entrar com processo contra a empresa, mas às vezes é possível fazer uma negociação para que a empresa pague isso de forma retroativa, de forma corrigida, porque é um direito essencial do contrato de trabalho, o FGTS. Excelente. Bom, e para esse público jovem, doutora, a gente vê hoje muita aí rapaziada, né, nova e querendo entrar no mercado de trabalho. Na legislação brasileira, a partir de que idade eu posso fazer a contratação, principalmente em registro em carteira, e muitas empresas ficam ali temerosas quanto os rapazes que estão perto de completar 18 anos, por causa da questão do serviço militar, Sim, né? sim. O rapaz tem mais dificuldade ainda de encontrar o trabalho, o seu primeiro emprego. E sempre existe aquela, né? Como é que eu vou trabalhar se a empresa exige experiência? Por outro lado, como é que eu vou adquirir experiência se não me dá uma oportunidade? Para esse jovem que está ingressando no mercado de trabalho, enfim, para o patrão, primeiramente, né? Com que idade que ele pode contratar? E a gente falava até antes de começar o jornal que hoje tem muitos benefícios para o chamado menor aprendiz, né? Sim, exatamente. Hoje, algumas empresas fazem justamente a contratação desse menor aprendiz porque a lei traz alguns benefícios fiscais, alguns benefícios ali de redução de imposto, de benefícios mesmos para a empresa, para justamente fazer esse tipo de contratação desse profissional. Porque a gente tem que pensar que, por um lado, o governo ele quer sim incentivar que as empresas contratem os menores aprendizes, né, para justamente já dar oportunidade para essas pessoas, para que as pessoas justamente tenham a experiência, né, de trabalho, porque a gente sabe que experiência é, sim, fundamental para você arranjar um bom emprego. Então, mas o principal conselho que eu tenho para o pessoal mais jovem tenha muita postura, né, tenha postura profissional ali com o seu trabalho, que sempre vai ter oportunidades para você. Excelente. Chegou mais uma pergunta ainda, vou dar tempo de fazer a gente aqui, está quase estourando o tempo. Quanto tempo pode durar um processo seletivo? Acredito eu que a pessoa deve estar na pressa para ser contratada, a empresa, estamos em processo seletivo ainda. Existe um prazo legal ou isso é em aberto? Não existe nenhum prazo legal mesmo, realmente. É a empresa que vai determinar como que vai ser gerenciado, ali, quanto tempo vai demorar, né, o seu processo seletivo. Tem empresas que são mais ágeis nesse momento, tem empresas que realmente se estendem bastante, né, realmente para conseguir identificar o melhor perfil do funcionário. Mas é claro que depois não tem como a empresa querer uma garantia de que o funcionário vai estar disponível para o momento que ela bater o martelo, né, que ela decidir quando for contratar. Então, a empresa que também demora muito nesse processo seletivo, ela corre esse risco, né, de quando chegar o momento efetivo da contratação mesmo, né, que ela decidiu quem vai ser o funcionário para ela trazer, né, para a equipe, pode ser que o funcionário não esteja mais disponível no mercado. Então, tudo isso também tem que ser sopesado, né, balanceado ali com a empresa para saber, né, qual que vai ser o momento ali da contratação, ter outras opções, né, conseguir identificar ali nesse momento do processo seletivo, né, outros perfis para fazer parte ali da empresa, da equipe. Então, não existe nenhum prazo legal de processo seletivo. Interessante. Bom, a gente fala em ambiente de trabalho, a gente podia ficar tranquilamente aqui a manhã inteira falando, fazendo consultoria pro pessoal, né? O pessoal tira suas dúvidas aqui, mas nosso horário também é curtíssimo. Eu já estourei já quase 2 minutos aqui o Jornal da Manhã, mas a doutora Juliana era bastante ativa nas redes sociais, né? Doutora, eu gostaria que, por gentileza, você repassasse suas redes sociais, seus contatos, para que empresas ou até mesmo empregados, o pessoal, gostei dessa doutora, você tem alguma informação, né, enfim, que possa aí estar perguntando, ou então seguindo, porque a doutora, nossa, traz tanta orientação legal que é salutar, né, para a gente como trabalhador ou patrão ficar ciente. Mas o mercado, a questão de lei trabalhista, ela altera tanto, né, volta e meia tem uma coisa nova aí. Como que eu faço para te achar, doutora, nas redes sociais? As minhas redes sociais é @JulianaStassechin. E realmente eu sou sempre lá presente, esclarecendo a dúvida do pessoal, né, em contato com o público. Adoro tirar essas dúvidas, porque eu acredito muito no direito de trabalho, né? Direito de trabalho é a vida. Se a gente não está no momento de lazer, se a gente não está dormindo, estamos provavelmente fazendo o quê, né? Estamos em prol da nossa profissão, do nosso trabalho. Muito obrigada, Thiago, por me receber aqui. Também quero agradecer ao meu primo Juliano pela recepção aqui, pela oportunidade aqui na rádio. E muito obrigada a todos por envio das dúvidas de vocês, pela participação.